Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje debate o que de mais importante aconteceu na mídia em 2010 e os fatos que vão pautar a nossa imprensa no ano que vem. Boiunga, sobre essa questão da corrupção... Eu só queria acrescentar isso, eu acho que a formulação, tanto do Sérgio quanto do Renato, concordam inteiramente. Acrescentar também que uma frente muito importante no combate a esse crime organizado é a economia do crime organizado, que tem instrumentos e mecanismos de lavagem de dinheiro que se estendem por todo tipo de negócio, seja ele negócio imobiliário, seguros bancários. É preciso encontrar isso e asfixiar essa grana que funciona e que faz funcionar essa rede de crime. E a mídia nessa... É muito importante porque os jornalistas, claro que nós todos estamos lembrando do caso do Tim Lopes, os xeretas, não é, como nós somos conhecidos, não gozam de muito prestígio nessa turma. Ainda bem. É um exemplo disso, porque há todo tipo de pressão sobre a imprensa. Não é? Nós vimos na Venezuela, fizemos um programa sobre isso. Mas a pior hoje em dia aqui na América Latina é o México. Nos últimos tempos mataram 30 jornalistas no México. Ou seja, eles têm um processo no México, o crime organizado, de recrutamento de jovens, que é quase como os ingleses no século XVII botavam aqueles caras no navio. Eles sequestram em massa, e sujeitos assim de periferia e tal, e depois formam esse exército. Isso é uma coisa de uma perversidade total. E tem um horror ao jornalista que é visto como uma espécie de xereta indesejável. E aí matam. Sérgio Besserman, temos aqui um assunto que é internacional, que nos ocupou muito nos 2 anos anteriores, que é o senhor Obama, Barack Obama. Não é? Nós, em 2008, estávamos felicíssimos, né? O nosso programa foi de uma euforia. Eu, do ponto de vista pessoal, não estou arrependido do meu entusiasmo, mas as coisas não aconteceram como nós queríamos. Mas como é que você vê essa crise internacional, o papel dos Estados Unidos e o papel do Obama, a derrota da extrema-direita americana, imposta pela extrema-direita americana? Como é que você vê isso? Tudo se desenrola sob o pano de fundo da grande crise econômica de 2008, cujo desenrolar ainda não está definido. Nenhum dos desequilíbrios macroeconômicos fundamentais entre países deficitários e superavitários, ou seja, Estados Unidos e China, ou Alemanha e outros países europeus, foi sequer trabalhado pelo G20. A questão cambial, a questão da moeda, do dólar como reserva de valor. E se não fizermos nada para resolver esses problemas, eles continuarão a aparecer com manifestações as mais variadas. Hoje, a mais grave é a crise da Irlanda, que se estende a Grécia, depois Irlanda, se estende a Portugal. Se a Espanha for colocada, a magnitude do problema muda completamente e o próprio euro estará em questão. Mas outras manifestações da crise virão pela frente, principalmente no acerto entre Estados Unidos e China. A situação de Obama, tendo perdido a eleição, é muitas vezes comparada com a situação do Clinton, que perdeu a eleição de meio de mandato. Mas Clinton se recompôs fazendo um movimento em direção ao centro e, num ambiente econômico de crescimento, teve uma vitória importante 2 anos depois. É um contexto muito diferente. Um movimento político parecido, ou seja, um movimento em direção ao centro, inclusive buscando áreas republicanas muito descontentes com esse extremismo que venceu prévias dentro do Partido Republicano. Ele politicamente faz sentido, mas se a ele não corresponder uma melhoria do bem-estar dos norte-americanos, especialmente do emprego, dificilmente o resultado será o mesmo que Clinton teve. E essa melhoria das condições econômicas dos Estados Unidos e do bem-estar da população norte-americana depende de ações muito incisivas do presidente Obama, talvez não consistentes com esse movimento em relação ao centro. Então, é uma situação muito difícil. Renato, como é que você situa esse movimento Tea Party? Não é? Vamos chamar a extrema-direita americana, não é? O fortalecimento do espírito do cowboy, do vale tudo.
Mas isso no contexto internacional, porque hoje você tem também na Europa um fortalecimento da extrema-direita, né? Na Suécia, a extrema-direita nunca teve a projeção que as últimas eleições deram. Em suma, o processo está se endireitando, né? No mau sentido, né? E temos até manifestações de neofascismo muito visíveis, né? Como é que você... Nós tratamos disso em 2008, quando a gente, pensando no Obama e comparando com o Franklin Delano Roosevelt, nós vimos, não, que tinha também o fascismo, o nazifascismo, mas agora temos de novo essa ameaça nazifascista, extremista de direita, que ela é um fato. Clerical também, nós vamos falar sobre religião mais tarde. Eu acho que é uma reconfiguração da direita mais dura, né? E eu acho que, quer dizer, usar talvez uma expressão um pouco acadêmica e mais valorativa, quer dizer, é um desafio civilizatório imenso. Porque há 10 anos atrás, 15 anos atrás, do meu ponto de vista, pessoal pelo menos, importava defender os valores da democracia associados ao estado de bem-estar social, a ideia do welfare state, que foi o grande pacto que salvou a Europa e transformou a fisionomia do mundo a partir do início da segunda metade do século passado. Democracia com estado de bem-estar social. Tratava de defender isso contra uma direita, né, que defendia a liberdade absoluta para as forças de mercado, mas que ainda se movia nos marcos da legalidade dos Estados democráticos, não eram antissistêmicos. Acho que o desafio agora é um desafio que vem de movimentos que se põem fora dos valores que estruturam o sistema democrático. Acho que isso é o que é o mais preocupante, e, sobretudo, a escala da organização que é multinacional. Quer dizer, o Tea Party, ele é um fenômeno americano, sem dúvida, tem raízes em uma série de tradições de cultura política americana, mas ele também está ligado, do meu ponto de vista, a outras manifestações de intolerância política, né, de tolerância, dogmatismo, quer dizer, valores antidemocráticos explícitos, racistas, supremacistas. E né? Clericalistas. E esse é o ponto que eu ia tocar também, quer dizer, uma reintrodução da dimensão religiosa na política, que eu acho que podem criar digamos assim, um ambiente cultural internacional, né, com efeitos antidemocráticos devastadores, de médio e de longo prazo. Eu acho que isso aí é um desafio imenso. E os Estados Unidos hoje são um campo de prova decisivo para isso. Quer dizer, eu acho que não se trata de saber se Obama vai conseguir ser reeleito. Não, eu acho que se ele vai conseguir sobreviver politicamente ao assalto, né, que ele está sofrendo dessas forças. Eu acho que o que está se jogando ali é algo que pode sinalizar para outros espaços. E acho um desafio imenso para a esquerda americana. É uma esquerda ainda ligada à memória do New Deal, né? E tem diante de si um oponente fortíssimo que procura trazer para o presente a tradição americana da liberdade individual, da independência do Estado, entende? E, portanto, colocando isso a serviço de causas paradoxalmente liberticidas. Eu acho um desafio brutal e eu não sei se nós hoje dispomos, no curto prazo, de instrumentos de controle. Sérgio Bessermann, você aqui do grupo é o que está mais enfronhado com a questão ambiental. E nós estamos diante dos desastres previstos, previsíveis pelo menos, e nós temos um fato novo, é que tivemos uma candidata ambientalista, que aparentemente deixou uma agenda, não sei se essa agenda é profunda ou se foi apenas assim, momentânea, acidental. Como é que você vê quer dizer, a preparação do Brasil para esse novo mundo de sustentabilidade, de comando do progresso, para que o progresso não seja feito a qualquer preço? Como é que você vê isso tudo? Acho que nós estamos no momento dos mais críticos para a definição do futuro do Brasil do ponto de vista econômico. A discussão do século XX, preservação ambiental de um lado, desenvolvimento econômico e social do outro, não faz nenhum sentido no século XXI. Não se trata de proteger o meio ambiente, é preciso deixar isso bem claro. Trata-se da inserção competitiva do Brasil na mais acelerada transição tecnológica de toda a história econômica. Pouco importa se o acordo do clima se acelera ou demora um pouquinho mais, e aí tudo tem que ser mais rápido. Pouco importa. Olhem para a história do século XX. Se alguém acha que franceses, alemães e ingleses vão continuar vivendo, dependendo do humor de um russo segurando uma torneira de gás natural,
ou que a superpotência militar do planeta vai exercer o seu poder em todas as dimensões, mas um saudita e o Oriente Médio em geral decidem se ela acende a luz ou apaga, isso não vai ocorrer. O outro jeito de resolver isso não dá mais certo. O mundo mudou. Discutimos Iraque, Afeganistão. Então, a autonomia energética da União Europeia e Estados Unidos, a questão climática que as notícias recentes da ciência fazem, infelizmente, não é condenação moral, é a ciência, não é Deus dizendo vou puni-los, não se trata disso, mas o clima é bastante mais grave do que parecia até no último relatório do painel intergovernamental. Essa é a visão. Então, nós teremos uma transição para a economia de baixo teor de carbono num horizonte dos próximos 20, 30 anos. O Brasil está situado para se tornar uma grande potência do mundo. Nós temos vantagens comparativas em energia, numa logística que é porca, mas pode justamente por isso ser transformada para uma logística competitiva. E nós estamos frente, o governo Dilma estará frente a esse dilema. Nós vamos apostar no mundo do passado, acreditando que os próximos anos serão iguais e correndo o risco de um mico, ou nós vamos apostar no mundo do futuro e usar os recursos do passado, especificamente o pré-sal, para fazer esta transição. É agora essa decisão. Uma palavrinha rápida de vocês dois sobre esse apocalipse anunciado e como é que nós podemos, não driblá-lo, mas pelo menos encará-lo, não é? Uhum. Não, eu acho que o desafio é exatamente imenso, né? Quer dizer, e no caso brasileiro, há um ponto de atenção que eu acho especialmente preocupante, que é o fato de que o processo democrático brasileiro, de avanço da democracia, ele teve associado nos últimos 8 anos a aumento da capacidade de consumo e de usufruto das pessoas dos benefícios do desenvolvimento, certo? Isso, evidentemente, está estruturado numa matriz econômica que não é exatamente a matriz que será defensável daqui a 30 ou 40 anos. Não é ainda uma economia de baixo carbono, é uma economia que, em grande medida, depende de processos tecnológicos muito obsoletos. Certo? A questão é a seguinte, a questão é que é como pensar essa transição sem que ela viole um dos postulados mais importantes da democratização, que é a inclusão das grandes massas no plano do consumo. Exatamente. Então, como é que se opera nessa difícil? Porque a questão se põe para os europeus num patamar em que a democratização do consumo já foi resolvida há muito tempo. Então, é um desafio mais pesado que se põe para a gente aqui. Cláudio Boiunga, uma palavra final. Só. Eu acho que o grande problema dessa transição, que eu concordo inteiramente com o Sérgio, é fundamental e é inevitável, é absolutamente inevitável. Vai ser de convencer o mundo pobre de que ele tem que abrir mão desse paradigma falido. Ele agora vai exigir o direito de também fazer as mesmas asneiras do passado e é preciso que nós trabalhemos essa nova mentalidade. Para ter uma visão das projeções dos 3 últimos anos, veja em nosso site a íntegra dos programas 491 e 533. O Observatório da Imprensa agradece a presença dos nossos 3 analistas especiais, companheiros de cada edição do fim de ano. O economista Sérgio Bessermann, o cientista social político Renato Lessa e o jornalista e escritor Cláudio Boiunga. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Durante o mês de janeiro, você poderá assistir novamente alguns de nossos melhores programas de 2010. Voltaremos em fevereiro. Um feliz ano novo e uma boa noite.